Oi, Fabi, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Pati. Bom ter vocês aqui. Boa noite, Miriam. Oi, Carla. Patrícia. Oi, Lita. Então, sejam bem-vindas. A Gabi, terapeuta, Gabi, me conta um pouquinho da profissão de vocês que estão aqui hoje, que hoje eu tô muito interessada em saber quem são os terapeutas, quem são os profissionais que eu vou auxiliar a partir de hoje. Oi, Noemi! Saudades, querida! Me falem de onde vocês estão falando. Gosto sempre de saber, né, da onde as pessoas estão. Oi, Cris! Bem-vinda, boa noite. Luciana, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Quero saber quem já é meu aluno aqui. Oi, Despertar Intuitivo. Boa noite. Campo Grande, Cris de Campo Grande. Paraty. Que delícia. Bahia, Vitória da Conquista. Tem alguém que é meu aluno aqui? A Fábio tá aqui, é aluna de mentoria, né? Quem mais tá aqui que é meu aluno? Terapia Cura e Luz. Sou terapeuta e consteladora, a Gabi. Trabalho com a ressignificação dos traumas em Cuiabá, do Mato Grosso, né? Ah, que bom, usa as cartas sistêmicas, ótimo. Então, vou falar hoje para vocês aqui, sejam muito bem-vindas, né? Já estava um tempinho aqui afastada das lives, né? Mas por um ótimo motivo, por um motivo muito significativo. E hoje eu quero contar aqui para vocês um pouquinho, né, desse novo momento. Quem viu aí a minha última postagem, né, onde não tem muita descrição, tem só uma frasezinha ali falando, né, de um novo momento que eu estou vivenciando e que quero compartilhar com vocês, porque vai beneficiar diretamente todos os profissionais que estiverem interessados, né, interessados em se desenvolver como profissionais, de acelerar seus atendimentos, né, de buscar uma metodologia totalmente inovadora e inédita, né? Então eu quero falar sobre isso hoje. Estou muito feliz de ter vocês aqui, de poder compartilhar essa notícia com vocês, que é algo que muitos de vocês que me acompanham, né, já estão há bastante tempo me pedindo. Então agora chegou esse momento de transição. E eu quero também entender qual é o momento que vocês estão vivenciando, né? Porque nós passamos por diferentes fases da nossa vida, né? Tanto fases pessoais, que demandam posicionamentos na nossa vida pessoal, quanto também a gente passa por transições muito importantes e significativas do ponto de vista profissional. E do ponto de vista profissional, nós estamos vivendo um período muito simbólico, muito significativo, que diz respeito a uma grande aceleração do tempo, né? E as pessoas também estão num processo de expansão de suas consciências. Então, nós estamos aqui, né? E profissionais, então, vou me dirigir especialmente a quem é profissional, quem é terapeuta, quem é psicólogo, né? Quem trata aí de pessoas. E quero falar sobre esses profissionais e o que vocês estão sentindo, né? E falar desse novo momento que eu estou vivendo também e que por isso que você também está sendo direcionado a esse perfil, né? E tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que é nós sempre somos chamados ou nós sempre nos conectamos
a pessoas e situações que nos ajudam no momento que nós estamos vivenciando. Seja para trazer o insight que a gente precisa, ou para trazer o direcionamento específico que a gente precisa, ou nos dar literalmente o caminho, né? Então, é Deus agindo na nossa vida, ou é o divino agindo na nossa vida. E nós estamos o tempo todo sendo amparados por aquilo que são essas forças maiores do universo, né? Então, quando nós temos um propósito no nosso coração, isso vibra no nosso campo de energia a uma determinada frequência, como se fosse um rádio, né? Que a gente está o tempo todo emitindo uma frequência e, portanto, o universo ele vai sintonizar essa frequência. E nós estamos, nesse momento, emitindo uma determinada frequência. Então, eu estou aqui na minha missão hoje com algo para ser entregue. E vocês estão, de alguma forma, se conectando com isso. E olha que vocês nem sabem exatamente aquilo que eu tô falando, né? Então, nem sabem ainda, nem contei aquilo que está por vir como uma oportunidade para vocês, né? Então, esta frequência que eu estou emitindo está fazendo com que vocês se sintam atraídos para mim. Então, quando nós estamos numa determinada frequência, é porque algo dentro de nós está vibrando em ressonância com isso. Então, vocês estão aqui, porque é aqui exatamente que vocês estão necessitando escutar aquilo que eu vou levar para vocês. Então, é muito especial poder conectar com pessoas, é muito especial poder levar um conteúdo de transformação e hoje eu tô aqui exatamente por isso, né? Para falar dessa transição, falar desse caminho, falar desse novo momento, falar daquilo que eu quero entregar para vocês, né? E que vai beneficiar você a também fazer com que você chegue no seu próximo nível e que você possa levar outras pessoas para esse nível mais elevado também, né? A gente nunca evolui sozinho. Aquilo que a gente faz internamente e a bagagem que nós adquirimos, com certeza ressoa, né, para outras pessoas que estão na mesma frequência que a gente, né? Então, isso é algo muito especial. Então, eu quero realmente me conectar com pessoas que queiram acessar esse próximo nível, né? E, em especial, hoje, então, aqui, quero falar com você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que deseja iniciar uma carreira de cuidado a outras pessoas, uma carreira terapêutica. Nos meus últimos 22 anos de estudo, né, um pouco mais do que isso, mas os últimos 22 anos foi um período de intensos aprendizados. Eu me dediquei como uma vontade da minha alma de buscar formações, ferramentas, técnicas, vivências dentro da área terapêutica, de desenvolvimento, né, profissional, terapêutico. Me dediquei a buscar tudo aquilo que a minha alma estava necessitando. E eu tinha um desejo, desde muito jovem, de cuidar das pessoas. E esse desejo é que me levou, de fato, para buscar as terapias, né? Então, na nossa missão, a gente já vai conectando desde muito cedo com algo que é aquilo que a alma veio fazer nesse planeta, né? Então, quando a gente chega num certo ponto da nossa vida, a gente pode rememorar, olhar para trás, olhar para o passado e lembrar o que fazia sentido na nossa vida desde muito cedo. Quais eram os talentos naturais que nós tínhamos e que já se expressavam através de nós como um desejo, como um comportamento e desde muito cedo. Então, quando eu olho na minha trajetória lá para trás, eu já tinha isso muito claro dentro de mim. Então, hoje a minha missão de cuidar das pessoas, né? E hoje num nível ainda mais elevado, poder formar outros terapeutas, me mostra que realmente o caminho sempre esteve lá, né? É aquela máxima, né?
Tudo está dentro da gente. Tudo que você procura está dentro de você. E a gente procura muitas respostas fora de nós, né? Mas é muito especial poder entender que na nossa trajetória pessoal, das vivências que a gente tem ao longo da vida, em especial aquelas que são mais desafiadoras, as vivências mais difíceis, são exatamente as vivências que nós precisamos para nos constituir como pessoas, né? Então, nós vamos a vida vai nos moldando, a vida vai auxiliando a gente a perceber o que é importante, o que é fundamental na nossa vida. Então, nós nos construímos muito em função de todas essas vivências, que muitas delas são vivências extremamente difíceis. São vivências de sofrimento, aonde nós sentimos mágoas, raiva, tristeza, medo, né, angústia. Todos os sentimentos negativos são experimentados por nós ao longo do nosso desenvolvimento. Mas é exatamente isso que vai nos constituindo também como seres mais fortes, mais resilientes, mais empáticos com os outros, porque quando nós passamos pelas dores, nós também entendemos as outras pessoas, a reação que as outras pessoas têm na nossa vida. E nessas vivências todas da minha vida, eu entendi que tudo que eu estava vivendo, a falta, o sentimento de abandono, as minhas vulnerabilidades, né, as situações que eu tive que enfrentar, o sentimento de solidão, de não ter a quem recorrer, um sentimento de desejar algo mais, de entender que a vida poderia me proporcionar algo ainda melhor, fez com que eu fosse adiante numa busca. Então, tudo que eu vivi de difícil fez com que um motor propulsor dentro de mim me mobilizou para que eu pudesse entender como eu poderia sair daquela situação. E eu comecei a me interessar por terapias, eu comecei a me interessar pelo comportamento humano. E na minha trajetória, eu fui buscar tudo aquilo que eu entendia que era importante e que explicava as dores humanas. Então, nos últimos 22 anos, eu me dediquei a estudar o comportamento humano e estudar também as técnicas terapêuticas que fossem mais aceleradas para auxiliar as pessoas de uma maneira mais rápida a saírem dos seus problemas. E eu sou uma apaixonada por comportamento humano, né? Aonde tem uma demanda, onde tem uma questão, onde tem alguém sofrendo ou precisando de um direcionamento, eu me sinto muito convidada a estar nesse espaço, né? Então, é uma habilidade natural que eu tenho e também é algo que a minha alma veio expressar nesse planeta. Então, é muito especial a gente conectar com algo que tem muito a ver com a gente, né? E eu sei que você que tá aí tem algo especial, tem um talento especial de cuidar de outras pessoas e por isso também se conecta comigo, né? Então, eu, assim como você, já estive nesse lugar de buscas, de uma necessidade de encontrar a melhor técnica, né? O melhor conhecimento que ajudasse as pessoas a saírem da situação de problemas ou de sofrimentos, ou então de auxiliar as pessoas a alcançarem o seu próximo nível, né? Se desenvolverem como pessoas. E eu busquei incansavelmente por esses conhecimentos e por essas técnicas, né? E muitas vezes a gente não se dá conta que nessas buscas nós aprendemos muito. E nos atendimentos todos que eu fiz ao longo desses últimos 22 anos, atendendo pessoas na clínica, atendendo pessoas no hospital, entendendo o sofrimento humano do ponto de vista físico e psíquico, isso me deu uma bagagem muito grande e realmente você chega num determinado ponto que você começa a entender que quando você começa a transbordar um conhecimento, quando você começa a ter a sua agenda lotada de atendimento, quando você começa a ter fila de espera para o seu atendimento, quando você começa a ter meses
comprometidos já em lista de espera, você começa a entender que tem algo a mais naquilo que você faz. E eu comecei a entender exatamente isso. Eu comecei a entender que eu juntei um conhecimento, uma quantidade de informações que não podia mais ficar somente comigo. E, por isso, eu fui criando formas e criando uma sistematização para entender qual é a origem do sofrimento humano, aonde estão os pontos-chave que vai desbloqueando, então, tudo aquilo que são problemas na nossa vida. E eu me aprofundei especialmente na área da psicologia, no qual eu sou formada. Então, para quem não me conhece, a minha formação é de psicóloga, né? Como psicóloga, e psicóloga também clínica e hospitalar, atendendo nesses dois âmbitos. Busquei as minhas formações também em diferentes técnicas terapêuticas e vários cursos, né? Inúmeros cursos. Mas, em especial, tem alguns conhecimentos que nos tocam mais, né? De forma especial. E esses conhecimentos têm a ver com a constelação sistêmica, né? Onde o Bert Hellinger é o nosso precursor, né? Onde ele sistematiza, então, uma série de leis sistêmicas que orientam esse nosso posicionamento na nossa vida, né? E ele, durante toda a sua trajetória também, criou, então, né, uma série de conhecimentos, nos trouxe uma série de conhecimentos que fazem com que a gente aprenda, de fato, a viver uma vida de mais equilíbrio, de mais paz, de mais tranquilidade, uma vida que nos proporciona estar bem e conviver bem com as pessoas, né? Em especial do nosso meio familiar, mas é um jeito de se posicionar no mundo. Então, dentro desses conhecimentos todos, da psicologia, da neurociências, do meu aperfeiçoamento também em hipnose, em todas as linhas teóricas, o meu conhecimento em espiritualidade e mediunidade, e mais o conhecimento em constelação sistêmica, surgiu então a criação das minhas cartas sistêmicas. Então, sistematizei um método onde o meu objetivo era auxiliar os profissionais a acelerarem os seus resultados, mas atingindo aquilo que é o essencial da alma, aonde ela precisa se libertar, precisa se harmonizar, precisa se curar para que realmente possa viver em plenitude, em prosperidade, em abundância, né, em equilíbrio emocional, que possa viver muito bem consigo e também com outras pessoas. Então, ao longo desses 22 anos, toda essa minha experiência, né, me preencheu e eu comecei a perceber realmente a necessidade de deixar aquilo que é o meu legado, deixar aquilo que são os conhecimentos que eu adquiri, de todos os livros, de todas as formações, eu entendia que não podia terminar em mim. E quando você aí, né, trabalha, se dedica, estuda, busca formações, você também está construindo a sua bagagem de conhecimentos. Você também está construindo aquilo que você vai deixar como um legado, como uma missão. Então, todos os teus esforços, eles vão ser realmente recompensados. E o principal de tudo, você está nesse caminho porque realmente a sua alma se sente preenchida, né? Então, eu me sinto completamente preenchida com tudo aquilo que aconteceu na minha vida, né? Eu consegui atingir um nível de prosperidade, de abundância na minha vida e de preenchimento interno e de satisfação e realização profissional também. Mas hoje eu me sinto desafiada a entregar algo ainda maior. Eu não quero que termine em mim esses conhecimentos, né? E eu me tornei tão boa no que eu faço, eu consegui sistematizar de uma forma tão objetiva e tão rica os conhecimentos psicológicos, sistêmicos, espirituais, que eu quero realmente entregar para as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam desse conhecimento, né? E eu acho que os profissionais da nova era,
os profissionais, terapeutas, profissionais que desejam atuar nesse autocuidado, vão se beneficiar disso que são esses conhecimentos, né? Eu estou chamando isso do meu método Werner. É uma forma de levar até as pessoas o cuidado, é uma forma de levar até as pessoas todo o mapeamento daquilo que é a origem dos problemas humanos, e eu consegui mapear em todas as fases da vida o que leva a pessoa ao sofrimento. Então, dentro dessa metodologia, eu vou formar terapeutas. Eu vou formar com aquilo que é todo o meu conhecimento. Como você atende pessoas, como você recebe as pessoas, como você estrutura a sua sessão de atendimento, quais são os elementos fundamentais e principais que proporcionam o processo de autocura no paciente, quais as objeções que os pacientes têm para se curar. Então, e a condução pronta desse atendimento. Então, eu mapeei todas as fases naquilo que eu chamo, né, de uma terapia multidimensional. Então, é uma forma acelerada de autocura, porque eu também, na clínica, eu vivenciava essas situações de ter que esperar durante muito tempo, né, durante muitas sessões, para que o paciente tivesse realmente esse processo de autocura, pudesse se libertar do sofrimento, né, e das questões que ele carregava. E eu sou uma pessoa muito objetiva também, né? Eu gosto de ir direto ao ponto, eu gosto de resolver, eu gosto de auxiliar as pessoas a enxergarem além daquilo que elas estão enxergando, né? Então, a nossa visão, quando a gente sofre, ela é muito limitada. E eu descobri formas de ampliar essa visão para que a gente tenha a visão certeira daquilo que está nos impedindo de viver uma vida plena. Portanto, obrigada, Ju. Que bom que vocês estão gostando. Olá, Karine Machado, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Muitos alunos aqui que estou vendo que já passaram, né, pelos meus produtos, já me conheceram. Aliás, vocês podem falar de mim, né, muito melhor do que eu. E eu quero muito saber da percepção de vocês, entendendo como vocês percebem, né, a Fernanda profissional, a Fernanda que orienta vocês, né, nos processos de mentoria, nas aulas que nós fazemos ao vivo, né, para orientação dos casos clínicos e tudo mais. Então, os meus alunos que sempre falam melhor de mim do que eu mesma, né? Mas para quem não me conhece ainda, eu quero muito que vocês possam entender de qual lugar que a Fernanda fala, né? Então, continuando aqui, né? Todo o conhecimento que eu vou levar para você é esse mapeamento que eu fiz durante esses 22 anos de estudo. E eu tô também chamando isso de terapia multidimensional, uma formação, né? Eu vou levar para você uma formação de terapeutas dentro do meu método Werner, e dentro dessa metodologia você vai aprender o passo a passo de como atender pessoas, e eu vou entregar para você a condução pronta do atendimento para chegar à raiz do problema da pessoa, para chegar exatamente no ponto aonde está bloqueado, para que você possa libertar a pessoa, e tudo isso em uma única sessão. Não é demais? Imagina você aí, terapeuta, nos seus atendimentos, receber uma pessoa pela primeira vez e conseguir tocar exatamente num ponto de trauma e conseguir fazer com que essa pessoa saia dessa sessão resolvendo um problema que ela carrega dentro dela há 30 anos, há 20 anos. Qual é o preço disso? Então, nos meus atendimentos, era exatamente isso que eu ouvia. Nossa, Fernanda, eu estou resolvendo aqui, no único atendimento, uma dor, um problema, um trauma que eu carrego a minha vida toda. E eu já tive em diferentes terapias e todas elas me auxiliavam de alguma forma. Mas eu nunca tinha realmente me curado, como aqui eu me curei. Então, quando você escuta esse tipo de relato, você entende que, de fato, você consegue chegar na raiz de onde está o problema.
com os conhecimentos certos, você consegue entender aonde está o conflito do paciente e chegar na solução. Então, dentro dessa metodologia, eu quero que você, terapeuta, tenha acesso, né? Porque eu trabalho para auxiliar o maior número de profissionais a chegarem na origem daquilo que é o sofrimento humano e possa ter todo o mapeamento de como resolver isso, como chegar numa libertação aí para o seu paciente, né? E isso é algo sensacional, é algo que traz um nível de realização muito grande e também eu ensino a você, né, aquilo que são os segredos de todos esses métodos, de todas essas técnicas e de todo o conhecimento que eu juntei durante 22 anos. Então, essa é a minha entrega, né? E é uma realização tão grande poder levar você para o seu próximo nível, terapeuta, que é algo que realmente me motiva, né? Então, eu vou fazer uma série de lives, onde nós vamos estar juntos e eu vou te explicar um grande processo de transformação que pode ser possível aí nos seus atendimentos que você tem com seus pacientes, né? E aqui eu fico imaginando como seria você acessar uma formação que te proporciona levar os seus atendimentos para um nível mais elevado, aonde você vai ter mais rapidez, mais objetividade e o melhor de tudo, você vai auxiliar o seu paciente no processo de autocura, aonde ele vai conseguir desbloquear, liberar tudo aquilo que são conteúdos que estão aprisionados dentro da alma dele. E tudo isso com conhecimentos da psicologia, conhecimentos sistêmicos e conhecimentos da espiritualidade. E nós vamos fazer isso trabalhando vidas passadas e trabalhando a vida atual. E o Bert Hellinger, antes de falecer, é claro, ele estava trabalhando exatamente nesses pontos de vida passada, ampliando o método dele, né? Então, o método tradicional que ele estava utilizando, ele percebeu que ele não conseguia mais atuar em todas as questões humanas, né? Todos os problemas que estavam acontecendo, a constelação de forma tradicional não estava mais dando conta. E ele sempre trouxe esse conhecimento de que a constelação, ela estava o tempo todo se transformando e que ele trazia isso como algo para todos os terapeutas que ele formava para ter em mente, né? Então o terapeuta precisa ter em mente que o conhecimento ele vai se transformando de uma forma muito rápida, justamente porque envolve os processos de consciência. Então, quanto mais ele expandia a consciência dele, mais ele compreendia que ele precisava modificar o discurso dele e também ele precisava ir modificando essa técnica, esse tipo de terapia ou esse tipo de condução e até mesmo a forma que ele explicava, né, aquilo que era a constelação. Então, o Bert Hellinger, que é esse precursor, né, das constelações, ele passou por diferentes fases, né? Então, quando a gente lê a obra do Bert Hellinger, a gente vê uma transformação que foi acontecendo e é deste lugar que nós temos que ler, inclusive, a obra dele, né? Ele foi se transformando ao longo do tempo porque ele foi expandindo a mente dele. E ele, lá no final da vida, ele estava exatamente pesquisando o que ele ainda não tinha mapeado. E aí ele começou a ir para as constelações, né, mais ampliadas, as constelações que levavam em conta a multidimensionalidade. O que é multidimensional, né? Quando a gente fala em vida atual, nessa vida que a gente tem consciência, essa é a vida presente. Essa é a vida atual que a gente chama, né? A vida que nós temos consciência. Mas a nossa alma já vivenciou outras experiências. E ele também tinha formação em hipnose, como eu, então ele tinha este conhecimento e começou a estudar esse conhecimento de outras vidas que nós vivenciamos e que nós trazemos para a vida atual, né? Esses registros dessas vivências. Então, a constelação que ele mapeou dava conta de algumas demandas que nós vivenciamos aqui, porém não todas. E ele começou no final da vida a estudar, então, essas vidas passadas e como ele poderia fazer constelações
considerando uma forma mais ampla de mapear os problemas humanos, né? Não somente desta vida, os problemas relacionados a esta vida, e também os problemas que nós temos vivenciados pelos nossos ancestrais e que passam para a gente de forma transgeracional, mas também ampliar para as vidas passadas. Mas ele fez a transição de volta para o plano espiritual e nos deixou forte, né? Em especial a mim, que estudei, né? Peguei esse período anterior à morte dele, com os estudos com ele, e algo ficou muito presente em mim dos ensinamentos que ele passou, né? Que é justamente uma frase que eu uso muito com os meus pacientes, né? E com os terapeutas dos meus alunos, que é, para que a gente evolua, e você aí como terapeuta, você deve perceber isso também, para que a gente evolua, nós precisamos encontrar formas novas de trabalhar. Então, dentro da nossa clínica, a gente tem vontade a gente conecta com a necessidade de ter novas técnicas. Às vezes a gente entende que aquilo que a gente está fazendo já se esgotou, que a gente precisa de algo mais, que a gente precisa conhecer algo mais. Então, dentro de nós fica uma vontade por dar esse passo além, ir para o próximo nível. E é exatamente por isso que você está aqui, né? Você está sentindo, provavelmente, a necessidade de ir para um próximo nível. Você deve estar sentindo a necessidade, você deve estar recebendo um código de que existe um nível ainda mais elevado que você pode atuar com seus pacientes. Então você está aqui exatamente por isso. Você está sentindo que tem uma forma que você pode atuar, ampliando a sua ação, né? Aquilo que você entrega para o seu paciente. E é exatamente isso que o Bert estava estudando. Ele traz para a gente, para que a gente possa evoluir, nós precisamos transgredir. Ou nós precisamos fazer diferente daquilo que já foi feito. Do contrário, a gente vai fazendo mais do mesmo. Enquanto a gente está replicando um conhecimento, nós não estamos criando nada de novo. E é por isso que a gente sente vontade de buscar mais. Então, esse ensinamento ficou muito presente do Bert, né? E eu entendi que eu precisava dar continuidade àquilo que foram os estudos que ele estava seguindo. E por isso que eu criei o meu método. E criei também as cartas sistêmicas que fazem parte deste método, né? E é uma ferramenta que ela acelera esses resultados porque ela vai direto ao ponto. Então nós pegamos aquilo que é essencial para que uma pessoa possa atingir o processo de autocura. E nós possamos ser os facilitadores desse processo acelerado. Então, a forma tradicional, ela leva mais tempo, né? Ela estava levando mais tempo. Então, a forma tradicional de constelação, ela é sensacional, ela é fantástica, porém, o Bert sentiu a necessidade de evoluir. E é por isso que surgem as novas constelações. E é por isso que as constelações estão sempre mudando. Então, eu entendi isso e eu comecei a canalizar um conhecimento que é esse próximo nível que eu apresento para vocês, né? Então, eu começo a receber essa informação, esse código de que existe uma forma acelerada de chegar na origem do problema das pessoas e tocar exatamente nesse ponto, desbloqueando a vida da pessoa, naquele aspecto. Então, por isso que eu mapeei, fiz um grande mapeamento das vidas passadas, dos registros das vidas passadas que estão aqui na vida presente. E na vida atual que nós estamos, eu fiz um mapeamento de todas as fases da nossa vida e quais são os pontos que nos levam a ter realmente sofrimento, a ter um trauma, a ter a criação de crenças. E é um mapa do tesouro, né? Eu chamo que é o meu mapa do tesouro, mas é um mapa que eu não quero que fique somente comigo, né? Eu quero oferecer esse mapa inédito para os terapeutas que quiserem ser os precursores dessa nova
informação que o planeta vai receber. E você vai dar saltos quânticos, seus pacientes vão dar saltos quânticos. Eu tenho alunos aqui, né, que já estão utilizando uma ferramenta acelerada, mas o que eu vou levar é o método completo, o método como um todo. São as informações que eu estava guardando comigo, justamente para entregar num momento onde todo esse mapa tivesse todas as peças, tivesse todas as informações. E hoje eu considero que eu tenho todas essas informações para poder entregar para as pessoas que desejam, né, encurtar os seus caminhos. Eu não quero que você passe aí, né, 22 anos estudando para saber tudo que eu sei, né? Eu quero encurtar caminhos. E, aliás, nós que viemos antes, nós trilhamos essa trajetória, né, justamente para aqueles que vêm depois possam se beneficiar. Aliás, é uma das leis sistêmicas, né? Por que nós devemos ser gratos aos ancestrais? Porque eles fizeram um trabalho duro, né? Então, a vida é muito mais fácil pra gente agora do que era no passado, né? Você não precisa lutar em guerras, sair em guerras. Você não precisa ter um grande esforço, né? Quando a gente pensa nas mulheres na vida passada, hoje o papel que nós temos, né? Então, nós devemos ser gratos aos nossos ancestrais por tudo aquilo que eles fizeram por nós, né? Então, eu me sinto muito nesse papel de ancestrais, né? Nesse papel de ter percorrido uma trajetória, de ter trabalhado duro, estudado muito, para construir dentro de mim os elementos que me dão a compreensão, que me dão as coordenadas exatas dos problemas humanos, e agora eu possa juntar tudo isso para facilitar a vida dessas pessoas que queiram acessar esse conhecimento e levar para suas vidas. Então, o que eu vou levar é o melhor que eu aprendi da psicologia, é o melhor que eu aprendi das constelações sistêmicas. Eu vou levar tudo isso, todas as minhas leituras de todos os livros, de toda a obra do Bert, porque eu sou uma apaixonada por essa obra, eu sou uma apaixonada por psicologia, pelo comportamento humano, e também tenho uma trajetória bem longa, né, na espiritualidade e na mediunidade. Então eu vou levar tudo isso, né, com aquilo que é o essencial desse conhecimento até você, né? Então, esse é o meu presente, esse é a forma que eu tenho de auxiliar na cura do planeta, e o planeta realmente está atingindo um nível aonde outros profissionais, assim como eu, estão sendo convidados a auxiliar as pessoas a darem saltos quânticos. Então, só chega até mim a canalização de uma ferramenta, só chega até mim esse conhecimento e essa vontade de passar isso adiante, porque realmente o planeta está passando por essa transição e por essa necessidade de nós auxiliarmos nesses saltos, né? Eu acho que nunca antes na história nós vivenciamos processos tão acelerados de expansão de consciência. As pessoas estão se dando conta que elas podem melhorar, as pessoas estão se dando conta que elas podem se libertar de traumas, de medos, de sofrimentos, de crenças limitantes. Então as pessoas comuns, elas estão se dando conta que nós estamos diante de um novo tempo. É um novo tempo. E os terapeutas, os profissionais da cura, né, da autocura, os facilitadores dos processos de autocura, também sentem dentro de si que desejam levar esses processos acelerados de autocura, né? Então, quem detém esse conhecimento hoje tem ouro. Então, esse mapa que eu consegui construir, ele realmente te leva para o mapa de um tesouro. Você tem um tesouro nas mãos. Você saber indicar para o seu paciente aonde está o problema, aonde está a origem e tudo que uma pessoa pode carregar ao longo do tempo, realmente é ouro. É algo que traz para a consciência, nossa, uau, agora eu sei o porquê que eu tenho esse problema. Agora eu sei da onde vem essas questões, esses bloqueios, de onde vem esse sentimento, da onde vem essa questão que eu estou vivenciando. E além de saber, você também consegue conduzir ele
ao processo de liberação de tudo isso. Então, o que você vai aprender nessa formação é exatamente trabalhar nesses dois pontos, nos processos de consciência e nos processos do inconsciente. Na consciência, você vai conseguir falar para o seu paciente da onde vem o problema que ele está vivenciando, de qual fase, ou quais fases, e o que existe em cada fase que faz com que ele tenha os problemas que tem hoje. E você vai proporcionar a ele também o passo a passo dessa cura. Você vai oferecer para ele a oportunidade de ele se libertar. E você, como profissional, vai ter todo esse conhecimento que já foi mapeado. Então você vai se sentir tranquilo, vai se sentir seguro, porque você vai ter um passo a passo para seguir. Você não vai mais precisar ficar pensando, nossa, essa pessoa está com esse problema, está com esse bloqueio, está com esse trauma, como é que eu faço? Como é que eu ajudo essa pessoa a se libertar? Então, você já vai ter todo o mapeamento pronto, você vai ter a condução desse atendimento pronto, e tudo isso vai facilitar a sua vida, vai fazer com que você vá direto aos pontos de conflito e leve de volta a paz para a vida da pessoa. Você vai auxiliar essa pessoa a se libertar daquilo que ela carrega, e isso é algo que realmente não tem preço. Você escutar de uma pessoa que ela se libertou de algo que ela carregava há tanto tempo, que trouxe conflitos, que trouxe limitações, que trouxe sofrimento para a vida dela, realmente é algo que não tem preço, né? E tem muitas pessoas que já estão se beneficiando deste meu conhecimento, né? Mas que agora eu levo de uma maneira muito mais ampliada, de uma maneira muito mais sistematizada, né? Agora eu sistematizei esse conhecimento e é por isso que esse conhecimento pode chegar até você. Então, vou fazer uma série de lives falando sobre cada um desses pontos e cada uma das fases da nossa vida que faz com que a gente tenha esses registros, né? Então eu mapeei vidas passadas, mapeei todos os processos ligados à concepção, e a concepção é aquele momento onde o material genético da nossa mãe e do nosso pai se unem para gerar a nossa vida. Então, pai e mãe, nesse momento, eles ancoram a nossa chegada no planeta. E esta primeira informação, ela tem uma vibração. Quando esse material genético se une, ele forma uma vibração. E eu vou explicar exatamente o que acontece nesse primeiro momento de concepção e como essa energia vai te influenciar, dependendo se essa energia for positiva ou ela tiver uma polaridade mais negativa. E como é que a gente equilibra, desde o momento da concepção, como é que a gente equilibra essa energia na nossa vida, porque ela vai reverberar durante toda a nossa vida. Depois, a gente passa pelo período de gestação. Então, eu mapeei todos os processos também ligados à gestação, ou seja, do momento aonde esse material genético já existe e ele começa a ampliar, ele começa a se desenvolver para gerar a nossa vida. E o que acontece quando essas células começam a aumentar, a expandir, até formar aquilo que a gente vai considerar como vida. E aí, todas as fases da nossa vida dentro da gestação. Então, eu mapeei todas essas fases e o impacto de todas essas informações que nós recebemos desde a barriga, desde o momento que nós estamos lá na barriga da nossa mãe sendo gestados. Então, imagine que você recebe, né, que o seu paciente aí recebe informações negativas desde o momento em que ele está se formando. E essas informações vão acompanhar ele em todas as fases de desenvolvimento. E em cada fase de desenvolvimento vai tendo sintomas que mostram que algo aconteceu de negativo que tirou a paz daquela vida, né? Então, nós vamos, ao longo das fases, dando sinais de que algo nos aconteceu e que nós deixamos de ficar bem. Então, quando a gente chega nesse planeta, nós chegamos plenos, né? A alma ela é plena, porém, em cada fase, nós vamos vivenciando situações ligadas a outras pessoas e essas situações vão nos impactando.
Dessa forma, nós vamos ter uma série de informações negativas que nós vamos ter que liberar ao longo da vida, porque isso vai impedir a gente de estar bem. Isso formam as nossas crenças, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos conflitos, tudo aquilo que está em desordem da nossa vida está relacionada ao que nós recebemos em cada fase. E eu consegui fazer esse mapeamento todo que eu vou te entregar. Vou te entregar todas as informações que eu coletei nesses 22 anos de estudo. Então eu estou, nesse momento, inclusive, estou fazendo uma formação que é um dos conhecimentos mais interessantes que eu tive ao longo da minha vida, nesse período todo, nesses anos todos, porque eu entendi que esse era um conhecimento que ainda precisava ser acessado e ofertado para vocês. Então é uma formação internacional na Alemanha, e eu quero levar esse conhecimento para vocês também. Então, é muito ouro e que se refere também ao que acontece no nosso período gestacional, que nem eu mesma sabia que existia. Então, vejam que todo o conhecimento que eu mapeei até hoje, eu quero entregar para vocês. E isso representa saltos de consciência, isso representa saltos de libertações, né? E tudo aquilo que eu conheci, que eu mapeei, eu apliquei na minha própria vida. Então, eu também sou além dos meus pacientes, dos meus alunos, dos meus mentorados, eu também sou a prova de que todos esses conhecimentos, eles realmente, se forem bem aplicados da forma certa, correta, eles levam você a atingir um nível realmente de prosperidade, de abundância, de paz, de equilíbrio emocional, e você vai poder realmente vivenciar situações extraordinárias na sua vida. E eu adoro usar esse termo, né? Porque é isso que eu quero fazer com as profissionais que tiverem sentindo no coração de trilhar esse caminho, né? Eu quero que você tenha uma vida extraordinária. Eu quero que você seja um profissional extraordinário. Eu quero que você se liberte das questões que você tem, que vibram dentro de você, mas que você possa essencialmente também levar aos seus pacientes, levar às pessoas esses processos acelerados de autocura, porque nós estamos nesta fase de expansão de consciência, né? Então, nós sabemos dentro de nós, tem algo dentro de nós sinalizando que existe sim um conhecimento que pode ser acessado e que nos leva para o próximo nível. E eu adoro estar no próximo nível, eu estou sempre buscando o meu próximo nível, porque eu não quero ficar numa zona de conforto estagnada, justamente porque o movimento da prosperidade da nossa vida, essa energia que nos preenche, essa energia que faz com que a gente se sinta vivo, ela precisa ser colocada em movimento. Então, é essa vontade de conhecer mais, essa vontade não só de conhecer mais, mas de acessar os conteúdos corretos, os conteúdos que vão te levar exatamente para o objetivo que você tem nesse momento. Então, eu quero atingir meu próximo nível. Eu atingi um nível elevado, só que eu só posso atingir o próximo nível agora quando eu entregar isso para você. Porque a prosperidade é isso, nós precisamos colocar em movimento aquilo que nós temos, aquilo que transborda em nós, nós precisamos entregar. Então, quando você tem um conhecimento que está transbordando, você precisa entregar esse conhecimento. Então, eu sinto no meu coração que eu preciso entregar para outros profissionais esse conhecimento e entregar um conhecimento que eu levei tantos anos para adquirir. É erro e acerto, né? Tentativa e erro, tentando tatear, né, nos atendimentos, qual é a melhor condução, qual é o melhor código que eu vou usar, o melhor conhecimento, qual é a fórmula que precisa ser acessada para que de fato a gente faça um atendimento de excelência, né? Para que a gente entre na vida da pessoa, para que a gente possa acessar aquilo que é mais sagrado dentro de cada pessoa e a gente possa, ao final, auxiliar a pessoa a ter se transformado. Isso é algo sensacional. Eu sou uma apaixonada por cuidar de pessoas. Eu sou uma apaixonada por auxiliar as pessoas a se libertarem, né? E atingirem um nível mais elevado. Porque eu entendo que nós estamos nesse planeta para vivenciar
o máximo que essa experiência pode proporcionar e que o sofrimento é algo que precisa ser superado. Existem formas de você superar tudo aquilo que é uma limitação, uma dor, um bloqueio. Existe esse caminho. E eu passei por dores muito significativas, por faltas muito significativas, e eu já falei muitas vezes, né, sobre o processo de escassez, de pobreza, né, de desamparo, situações muito duras que eu vivenciei e como eu consegui superar tudo isso e superar acolhendo toda a minha história. E é isso que a gente faz com os nossos pacientes, né? É isso que eu vou te ensinar dentro desse método. Como você auxilia as pessoas a acolherem a história da alma delas. Então, quando a gente acolhe tudo aquilo que um paciente vivenciou e a gente toca exatamente nos pontos corretos, quando a gente proporciona a condução que ele precisa para se curar, é algo que você se sente completamente abençoado, grato e realizado. Eu quero que você tenha realmente atendimentos em que você se realize. Você se realiza de ver cada pessoa chegando até você e você auxiliar nesse processo de libertação, de autocura. E você está fazendo isso pelo planeta, né? Você não faz mais somente para você, você não está na vida somente para o seu desenvolvimento, você está na vida para tocar a alma de outras pessoas. Isso é algo que não tem preço. Então, quando a gente auxilia outras pessoas na sua jornada, é algo que nos preenche. Então, para um terapeuta, isso é muito importante, né? Auxiliar as pessoas nas suas trajetórias. Mas também na minha formação, uma das coisas um dos pontos que eu vou levar para você e que eu já antecipo, né? É justamente nós termos em mente aquilo que nós chamamos de ordens da ajuda. O que são ordens da ajuda, Fernanda? São códigos de conduta sistêmicos, aonde o Bert Hellinger mapeou um código aonde nós devemos nos posicionar para auxiliar as pessoas que chegam até nós. Então, eu me lembro que na minha trajetória como terapeuta, o que eu mais queria era auxiliar as pessoas a se libertarem dos seus problemas, né? Até porque eu já tinha muitos problemas e eu também estava em luta tentando sair, né, daquilo que eram limitações na minha vida. Então, eu passei por tudo isso, então o que eu mais queria, o que eu mais me realizava era auxiliar as pessoas a saírem, né, das suas questões de limitação ou das suas dores. E eu tinha uma vontade tão grande que eu trazia para mim essa responsabilidade. Nossa, Fernanda, eu preciso conhecer tudo, eu preciso buscar o conhecimento, buscar a técnica, dominar a técnica e tentar, de alguma forma, ajudar esse paciente a chegar no resultado final, né? E eu tinha essa responsabilidade. E é natural, é claro, de a gente pensar isso porque nós somos o terapeuta, né? Então eu sou o terapeuta e as pessoas estão chegando até mim, é claro que elas querem que os problemas sejam resolvidos, né? Porque eu detenho este conhecimento técnico. Mas, nas ordens da ajuda, a gente aprende algo muito especial e que eu levei muitos anos, né? Porque somente na psicologia a gente não aprende isso, né? Eu aprendi isso muitos anos depois de sentir muito peso. Eu carreguei uma bagagem muito pesada, né? Uma responsabilidade durante muito tempo. Até finalmente entender também esse código de transformação, que é o quê? É entender que a nossa jornada como terapeuta é primeiro fazer algo que a nossa alma precise, aquilo que faz sentido primeiro para nós, ou seja, eu, Fernanda, o que faz sentido para mim é atender pessoas, é colocar em movimento um conhecimento para auxiliar outra pessoa dentro das suas demandas pessoais. Isso é a minha missão, isso é o mais importante. Porém, eu não posso colocar como foco a responsabilidade de curar o meu paciente. O processo de autocura, ele vai acontecer como uma consciência, uma consequência daquilo que eu estou oferecendo. Mas não como
objetivo final. O meu objetivo é colocar a serviço aquilo que eu sei. Mas é o paciente quem vai fazer os outros 50%. Então, eu assumo entregar o meu melhor. Mas eu preciso permitir que esse paciente, ele possa fazer a sua parte dentro daquilo que a alma dele consegue. Então, vejam que esta consciência, esta conduta, faz com que eu, como terapeuta, tenha leveza, porque sai de mim a responsabilidade de ter que atender uma pessoa e ter que ter o resultado no final. Então, veja que um dos pontos de dores, né, de peso do terapeuta, é ter que atender e ter que gerar resultado. É claro que dentro da minha formação, eu não me contento, né, somente em atender. Eu realmente mapeei formas de você levar uma grande transformação. Mas a sua postura precisa ser de leveza. Então, nós usamos esses códigos de conduta para que a gente saiba qual é o meu lugar de poder na vida do paciente. E o meu lugar de poder é, eu entrego o meu melhor, mas eu respeito aquilo que você consegue fazer em cada momento. Então, isso é uma das coisas importantes que você vai aprender na formação, que é justamente os aspectos que trazem leveza e colocam você num lugar de força e de potência diante do teu paciente. Porque muitas vezes, fala aqui para mim, quem é terapeuta aqui, me conta quais são as dificuldades que você tem aí no consultório, né? Qual é o tempo de atendimento? Como que são os seus atendimentos aqui? Eu quero escutar aqui como é que você realiza o seu atendimento. Você tem... você fica preocupado em resolver o problema do paciente? Você tem técnicas efetivas que você está conseguindo acessar e os traumas, os medos, as crenças, está conseguindo desbloquear isso? Qual é a sua dificuldade? Me conta aqui que eu quero compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês, mas eu preciso saber, né, quais são as dificuldades que vocês vivenciam aí. Então, escreve aqui para mim que eu tô aqui olhando para quem... 1, 2, 3, escrevam aqui que eu quero ler. Quem é terapeuta aqui, quem trabalha no cuidado, as pessoas. Qual é a sua dificuldade na clínica, né? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dor aí? Como que você atende as pessoas? Obrigada pelos corações. Roma Matos, boa noite. Lourdes, coloquem aqui, gente, que eu vou... Tem até alguém pedindo aqui para participar da minha live. Eu quero entender quais são as dores de vocês. Então, vamos lá, vou continuar. Enquanto vocês não colocarem aqui, acho que vocês estão com vergonha de mim, hein? Me contem aí, senão eu vou parar minha live e não vou mais falar. É um processo lento aqui, tá falando, né? O cliente carrega seus desafios. Às vezes quer de imediato o resultado, né? E também tempo de atendimento. Essa era uma... Eu ficava angustiada durante muito tempo, eu fiquei muito angustiada também, porque eu ficava bastante tempo, né, para resolver um problema. Então, realmente, Oi, Estefânia, querida. Realmente, eu ficava também durante bastante tempo para que tivesse um resultado, né? Começando agora, eu tenho medo de não dar resultado. Exatamente. Porque fica no terapeuta, muitas vezes, a responsabilidade, né, de tentar descobrir aonde está a origem do problema, né? Então, em qual fase da vida do paciente está o problema, né? Onde é que originou, né? Em que momento que originou esse problema? Então, realmente... Oi, querida. Então, uma das dificuldades dos terapeutas realmente é descobrir essa origem do problema das pessoas, né?
como eu toco naquele ponto que desbloqueia. Então, dentro do método, é isso que eu pretendo levar para vocês, né? É um mapa. Então, esse método, ele traz um mapa de todas as fases, e eu vou explicando, então, todas as fases, quais são os pontos vivenciais. E eu estava explicando para vocês também, o meu ego não pode atrapalhar a investigação. Me explica melhor, Marcelo. Tinha que ter muitas ferramentas para ter resultado. Com as cartas sistêmicas, isso já fez muita diferença. Então, esse mapeamento que nós vamos fazer é justamente para poder entender. Você vai poder ter um mapa geral da origem de todos os problemas, porque os problemas eles podem estar na concepção, na gestação, no nascimento, nos primeiros anos, na infância, na adolescência, e tem problemas também na vida adulta, né? Então, o fato é que em todas as fases da vida humana acontecem situações. Então, o que eu quero levar é uma visão abrangente de todas as fases da vida que uma pessoa vivencia e quais são as vivências que podem impactar e trazer a solução para essas situações, ou seja, como você resolve esses problemas. Todos esses pontos, eles foram mapeados e eu estou oferecendo a condução pronta, né? Você vai ter essa condução pronta, mapeada, para poder levar esta liberação. Então, eu estava falando para vocês, eu estava falando para vocês que lá na concepção tem uma energia, na gestação tem outra energia, no nascimento também tem informações que acontecem, ou seja, todas as fases vão impactando, vão nos impactando, nós vamos absorvendo essas informações e são essas informações que vão constituindo os nossos problemas. E quando a gente não vai tocando nestes pontos de liberação, a gente muitas vezes não consegue ter a abertura para a nossa vida, né? Então, realmente é uma grande dificuldade descobrir, ok, diante de todas essas fases, né? Mas quais problemas são esses, né? Quais os problemas, quais são os pontos-chave que se você tocar, você está desbloqueando uma série de questões na vida do paciente. Vamos lá. Olá, Fernanda. Tem pessoas que buscam a terapia... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem pessoas que buscam a terapia por curiosidade e ficam em negação. Muitas vezes aparece o que é a raiz do problema, mas ela não aceita. Então, Yara, dentro dessa formação e dentro das ferramentas que eu estou propondo, né, não importa o que a racionalidade pensa. Isso é algo muito, muito interessante que acontece, porque essa metodologia que eu proponho, com ferramentas de atendimento prontas, elas vão ultrapassar essa barreira do ego, elas vão ultrapassar essa barreira da mente que está em constante explicação, em constante questionamento, né, e constantes objeções. Porque dentro dessa metodologia, a gente vai acessar direto aquilo que é a essência da alma. E a gente vai curar num nível mais profundo, que a gente chama no nível inconsciente, ou então no nível onde a gente acessa o campo morfogenético, ou então no nível que a gente acessa o campo familiar, que é outra forma de falar, né? Porque dentro dessa metodologia, com essas ferramentas aceleradas de autocura, não importa o que a pessoa acha, não importa o que a pessoa nega, os processos de negação, eles ficam num segundo plano, porque quando a gente abre o campo e a gente começa a utilizar a ferramenta com as frases de cura, automaticamente essas frases, elas são códigos vibratórios que vão ressoando na alma da pessoa, e a pessoa começa a acessar informações e começa a desbloquear aquilo que não está bem dentro dela e que se referem às informações ligadas a traumas, medos,
lealdades familiares, enfim, karmas que ela carrega, memórias negativas. Então veja que não importa muito o que o paciente pense, ou então as resistências que o paciente pode ter, porque numa única sessão, quando você utiliza essa metodologia, você vai entrar num campo mais profundo e um campo de sabedoria. Então não tem como a pessoa não atingir esse processo de autocura, porque você vai trazer algo que está além dessa dimensão da racionalidade. É algo muito mais profundo e que vai atingir todos os níveis da alma dela, vai atingir não só a ela, mas vai ressoar por todo o campo familiar também. Porque quando a gente trabalha uma pessoa, a gente não trabalha somente as informações que dizem respeito ao que ela vivenciou. A gente trabalha as informações que estão ancoradas nela e que se referem também ao seu sistema familiar e, para além disso, também aquilo que reverbera em vidas passadas. Então veja que a gente trabalha no nível multidimensional, então você acessa as informações mais profundas que nem mesmo a pessoa sabe que existem, ou ela não sabe em que fase estão. Então, por isso que não há como a pessoa não atingir o processo de autocura, porque não depende da vontade desta pessoa. A única coisa que depende, é claro, é ela desejar o atendimento. Mas se ela desconfia, se ela entende que não vai funcionar, tudo isso, no momento que ela passa pelo processo, ela percebe a transformação. Porque nós não estamos atingindo o nível do ego, nós vamos mergulhar num nível mais profundo, que está em ressonância com os códigos da alma. Então, quando a gente vai libertando uma pessoa daquilo que ela carrega, que está impedindo ela de estar bem, nós estamos atuando num nível de profundidade, né, num nível essencial da alma. Então, isso é algo realmente transformador. É transformador para o terapeuta e é transformador para o paciente. E eu já escutei, inclusive, terapeutas que não levavam muita fé nessa metodologia, né? Eu me lembro de uma pessoa da mentoria que ela me disse: Fernanda, quando eu comecei a utilizar a ferramenta, eu sabia que era algo positivo, mas eu não tinha ideia que aquilo poderia impactar tanto. Porque a pessoa, ela começou o atendimento e ela estava meio cética em relação ao atendimento. E eu também estava cética. Mas no momento que eu fui conduzindo, a pessoa foi conectando com aquilo, foi conectando com a história dela e ela conseguiu acessar aquilo que estava impedindo ela de estar bem e conseguiu se harmonizar com a história dela. E foi um processo que ela mesma levou, trouxe no final para uma reflexão, porque ela não tinha ideia de que quando ela entrasse naquele campo de autocura, ela realmente acessaria essa autocura, essa liberação, né? Essa expansão da alma dela. Então isso é realmente muito interessante. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Roberta aqui está dizendo: eu sou psicóloga junguiana, ai que bárbaro, e me cobro querendo curar o paciente. Tenho medo de não dar o resultado, pois os pacientes têm pressa e isso traz angústia. Então, Roberta, essa formação é para você. É uma formação onde você entende, né? E nós somos colegas aqui, né? Somos psicólogas. A gente começa a acessar conhecimentos que fazem com que a gente atenda num nível de leveza e num nível de muito mais potência, né? Então, uma das coisas que você já pode fazer a partir de hoje, mesmo com a técnica que você já utiliza, é você se colocar no lugar de um facilitador de um processo que o paciente é quem vai fazer. Mas, em alguma medida, eu me coloco no seu lugar, porque eu também já estive nesse lugar. Em parte desse sentimento de eu me cobrar para dar resultado, eu sentia também, eu já estive no seu lugar. Mas era justamente porque nessa forma de atendimento tradicional da psicologia, a gente não aprende os conhecimentos acelerados de autocura, né? É outra postura do terapeuta para que o próprio paciente possa chegar às suas conclusões, né? Que o paciente faça um movimento
de uma forma diferente, por isso muito mais lenta, né? Muito mais moroso o processo. E você vai perceber também que os pacientes, eles desejam se curar de uma maneira mais rápida, né? Mas a gente, em alguma medida, a gente se sente faltante porque aquilo que a gente aprendeu não nos proporciona esses recursos acelerados de autocura. Então é por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu fui buscar outras formações e fui sistematizando exatamente esses conhecimentos que auxiliam nessa aceleração de resultados. Então, com os conhecimentos certos, com as técnicas certas, você passa a ser um facilitador de processos de autocura numa única sessão. Então, os meus pacientes e os meus alunos já fazem isso também, de numa única sessão você liberta a pessoa de 30 anos de um trauma. Não é mais em 5 anos, em 10 anos, porque as pessoas não têm mais esse tempo. Nós estamos diante de um novo tempo, né? E como eu vinha falando, nós estamos vivenciando um nível de aceleração no tempo e um nível de expansão de consciência. E as pessoas já entenderam que existem formas mais rápidas de se curarem, né? Não é à toa que as terapias todas se ampliaram, encontraram um grande espaço, as terapias alternativas, né? Mas é claro que eu gosto também, pela minha formação, né, em psicologia, eu gosto desse lado científico, de entender o que de fato funciona, né? O que de fato traz uma aceleração, mas de forma definitiva, não somente paliativa, que traga um bem-estar naquele momento, mas, sobretudo, técnicas que possam ser definitivas, que você utilize, que você seja um facilitador de processos de liberações, né? Mas que esses processos realmente sejam sólidos e sejam permanentes, que a pessoa realmente consiga, né, dar o próximo passo e se libertar, virar a página realmente dessas vivências, né? Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa que iria se beneficiar muito dessa formação. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais entrou. Gente, já falei para vocês desse novo momento, né? Já ultrapassei aqui 1 hora de live e eu gosto de falar muito, né? Eu gosto de falar para vocês as informações todas, mas concluindo aqui, então, esse é um novo momento da Fernanda, é um momento onde eu estou levando, então, a aceleração, né, para a vida dos profissionais que desejam buscar uma formação profissional certificada com técnicas aceleradas de autocura que auxiliam o profissional a chegar na origem dos problemas em apenas uma sessão e já com a condução pronta para o seu atendimento, chegando naquilo que é o essencial da alma humana, chegando naquilo que, entrando, né, no sagrado, como eu sempre gosto de falar, aí do seu paciente, levando esses processos sensacionais de autocura, esses processos de liberações, porque as pessoas precisam isso, né? E o que as pessoas estão pedindo é que eu possa abrir meu coração e que eu possa me libertar daquilo que está me limitando, né? É o que todos nós desejamos. E eu vou falar, Karine, eu vou falar sobre todas as informações, né? Hoje eu só quis falar para vocês realmente que essa formação finalmente vai sair, né? Eu finalmente consegui sistematizar tudo isso, todo esse conteúdo. Vou explicar para vocês como vai funcionar tudo isso, mas eu quero levar as informações para vocês. Vão acontecer, então, a partir da semana que vem, de segunda a quinta, nas próximas semanas, de segundas a quintas, eu vou estar fazendo lives temáticas para entregar para vocês conteúdos, explicar como esse processo todo vai ser possível, como você, terapeuta, pode se beneficiar, atingindo aí o seu próximo nível e principalmente, em especial, aos profissionais que desejam acessar conhecimentos da psicologia, né, os conhecimentos essenciais da psicologia, os conhecimentos essenciais da constelação sistêmica, para ir acessarem a ferramenta, né, porque a gente vai ter algo... Bom, eu não posso falar muita coisa, né, já estão me cortando aqui, mas eu quero entregar tudo isso para vocês e vai ter muitas surpresas sensacionais e dentro dessa metodologia ela vai ser totalmente inédita, né? As cartas sistêmicas, a constelação com as cartas sistêmicas dentro do meu método Werner
elas vão ser totalmente inéditas, né? E vão ser físicas, né? Você vai ter esse material todo para você aí na sua casa, inclusive. Então, agradeço todos vocês por estarem aqui hoje, né? E parabéns para vocês que vão, né, seguir comigo acessando esses conhecimentos, porque realmente nós estamos diante de um novo momento, né, num momento que nos auxilia ir para o nosso próximo nível, e nada é por acaso, a gente se conecta às pessoas certas no momento certo para nos auxiliar na nossa jornada, né? E eu sou muito grata por conectar com você e te levar aí para o teu próximo nível, tá bem? Então, gratidão a vocês todos. Um beijo a vocês. E até!